Olá, família Vida Abundante, sejam bem-vindos a mais uma oração da manhã, a mais um momento de reflexão na Palavra de Deus. E é uma alegria ter você aqui conosco. Ontem eu tomei uma intimada de muitos de vocês porque o áudio do devocional de ontem estava muito alto. A música de fundo, que eu coloco estava alta. E eu peço desculpa por isso. Mas na mesma hora que alguns estavam fazendo esse comentário, o Espírito Santo de Deus me inspirou a gravar um comentário relacionado a isso. Hoje, nós que moramos nos grandes centros urbanos, nós estamos tão acostumados, com essa poluição sonora, seja dentro de casa ou seja no trânsito. Geralmente nós estamos envoltos, por barulhos e barulhos mil. Eu moro num condomínio, no meu bloco tem uma família, não sei se são colombianos ou chilenos, são gringos, e eles naturalmente falam alto. E é comum às vezes, à noite eles chegam da rua e o natural deles é um volume absurdo, e a ponto às vezes de alguns vizinhos reclamarem para eles abaixarem o tom. Mas olha só, a Bíblia fala alguma coisa sobre ouvir a voz de Deus, e nem sempre nós ouvimos a voz de Deus justamente por causa desta poluição sonora que às vezes está no nosso ouvido espiritual e até no nosso ouvido físico. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 17 assim: portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Uma outra versão diz: portanto, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir. Nós precisamos ouvir Deus. E talvez você me pergunte: pastor, como é ouvir a voz de Deus? Ele fala audível aos ouvidos físicos. Como é que Deus fala? Como é que eu posso ouvir a voz de Deus? Bem, Deus pode falar de diversas maneiras, até mesmo no seu ouvido físico. Você talvez, se Deus permitir, você pode ouvir a voz dele de alguma forma. Mas Deus fala por meio da sua palavra. Deus fala por meio de um louvor, Deus fala por meio de um devocional como esse, Deus fala por meio de um amigo que prega o evangelho, fala alguma coisa para você, Deus fala através de um estudo, Deus fala através de um bom livro que fala da palavra de Deus. Deus fala de diversas maneiras. O problema é que muitas vezes nós não estamos aptos para ouvir a voz de Deus. E esse estar apto pode estar ligado, ou o não estar apto pode estar ligado a diversas coisas. A Bíblia diz que se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração, como fizeram os vossos pais. Todos os dias, Deus pode estar falando com você. A questão é, será que a poluição sonora que está próxima a você não tem impedido você de ouvir a voz de Deus? Será que os seus ouvidos estão afinados com o falar de Deus ao seu coração? É uma pergunta que nós devemos fazer com certa frequência. Porque Deus continua falando, Deus continua usando pessoas, Deus continua usando recursos para falar ao nosso coração. Hoje Ele está falando com você, Ele está falando que você é especial para Ele, Ele está falando que Ele te ama, Ele está falando que Ele tem um plano na sua vida, Ele está falando que você tem um propósito de existência para a glória dEle. Ele está dizendo para você que se você perseverar até o fim, você será salvo. Ele está dizendo que aquele que crer, ainda que morra, viverá. Ele está dizendo, por exemplo, que eis que venho sem demora, e comigo está o galardão para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ele está voltando. E você? Tem ouvido a voz de Deus? Tem deixado os seus canais auditivos bem limpinhos para ouvir a voz de Deus? É necessário. E hoje eu quero então, inspirado por ontem, daquela poluição sonora que atrapalhou você no devocional, hoje dizer exatamente sobre isso. Deus está falando. Será que nós estamos ouvindo a voz do Senhor?
Deus, em nome de Jesus, eu quero orar por este amigo, por esta amiga, Senhor, eu quero pedir que os seus ouvidos espirituais sejam abertos. Senhor, para que ele possa ouvir como o Senhor é maravilhoso e como o Senhor fala diariamente ao nosso coração. O Senhor pode até falar ao nosso ouvido físico, podemos até ouvir a sua voz. Mas, Senhor, o Senhor tem falado de diversas outras maneiras. A tua palavra diz que o Senhor falou ao longo da história. E nos tempos atuais, na plenitude do tempo, ou na plenitude dos tempos, o Senhor falou por meio do seu Filho, Jesus Cristo, que veio até nós. Ele falou, Senhor, e hoje o teu Espírito Santo é aquele que tem trazido o teu Evangelho, as tuas boas novas ao nosso coração. Por isso eu te peço, abra, Senhor, os ouvidos espirituais dessa pessoa. E, Senhor, não permita, e se ela estiver, ó Deus, com algum entulho, se ela estiver, ó Deus, com algum fechamento dos ouvidos, que o Senhor possa abrir agora. E que essa poluição sonora, especialmente espiritual, possa ser rompida agora em nome de Jesus. E o Senhor chegar de forma audível ao coração, ao ouvido espiritual desta minha irmã, deste meu irmão, nesse dia. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Deus falou com você por meio desse devocional. Você ouviu? Escreva aqui embaixo, nos comentários do vídeo. Eu ouvi, pastor.